O jornalista português Sérgio Tavares foi impedido de entrar no Brasil na manhã deste domingo, horas antes do início do ato convocado por Jair Bolsonaro. Eu entendi a pergunta do senhor. É a que a gente chama de lista de passageiros. A gente faz certo monitoramento da lista de passageiros, sim. Mas, inclusive, das suas redes sociais? Grande parte, não da rede social, mas assim, a lista dos passageiros. Todos não, mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição, sim. No caso específico, né, pela rede aberta dele, das redes sociais dele aberta. Tudo bem. É então, aberto. Considero não respondido. Senadores ouvem Dr. Rodrigo de Mello Teixeira, Diretoria de Polícia Administrativa Distrito Federal, sobre retenção do jornalista português Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Entre eles, o senador Carlos Portinho, PL Rio de Janeiro, que faz perguntas muito diretas que fizeram o delegado literalmente gaguejar. Confira agora os melhores momentos. Mas se alguém lá na Itália me esculhamba, eu estando senador da República no Brasil, ou aqui no Brasil também, isso já entra, essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da Polícia Federal, porque ministro do Supremo não é diferente de ninguém, de nenhum outro cidadão, de nenhuma outra autoridade. Eu queria só entender qual é a base desses alertas, desse monitoramento, só isso. No caso específico do cidadão Sérgio, é porque a manifestação era em rede social, em caráter de vamos dizer, o alcance muito maior. Tem, em tese, gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandado de prisão em aberto. Então, a situação dele tem esse plus. Mas, em tese, todo cidadão, não só o senhor para ser senador, não, todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra tem o direito de procurar a justiça, tem um direito de todo cidadão. A informação que esse senhor, o Sérgio Tavares, teria ficado 5 horas retido no aeroporto é aproximadamente esse período de tempo mesmo? Senador, eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele, de controle migratório. Mas acredito que deve ser umas 3 horas. Quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? Eu acho que eu falei no início da apresentação, né, da minha exposição, nós temos um setor de análise dentro da Diretoria de Polícia Administrativa, e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição. Eu entendi, mas houve alguma decisão, então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo, ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta? Foi o procedimento técnico normal. Houve uma decisão de uma autoridade em Brasília, da Polícia Federal, para que ele fosse retido no aeroporto? Objetivamente, doutor. A inclusão no alerta passa pela minha coordenação de imigração, pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento. Naquela data em especial, a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil? Sabia, a Polícia Federal só pergunta quem, assim especificamente. Porque o controle migratório, ele faz isso diuturnamente. Tá. Ele veio ao Brasil de Portugal. A Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil? Sim, a gente tem um controle de passageiros, não ele, de passageiros, de todos que entram, todos que saem, a gente faz esse controle de voos. E houve uma decisão, é isso que eu estou perguntando, houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal, do diretor, do delegado, de um agente específico para que ele fosse retido na fronteira? Foi um procedimento protocolar. Foi por conta do alerta? Foi por conta do alerta. E quem colocou esse alerta? O meu setor de análise coloca o alerta, passa na coordenação de imigração e encaminha o procedimento. O senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras, é isso? Além disso, mas não é só essa, ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do Quebradeira do dia 8 de janeiro. Havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? Não. O senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? O crime contra a honra, sim. O de acompanhar o alerta
de alguém que apoiou a quebradeira, não. E não é a questão do alerta, senador, não é a ordem judicial. O alerta é um acompanhamento administrativo. A ordem judicial, sim. Eu compreendo, mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com crime, ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra. Sim, passou num setor de análise da condenação. O senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? Não, eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte. Eu estou falando do senhor que falou anteriormente. Não fui eu que coloquei palavras na sua boca. Se pegar o depoimento dele... Não, o senhor mencionou aqui opiniões, eu anotei opiniões, ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, sim. Além disto, ele tinha opinião, e tem, não sei se mudou a opinião, de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro. Além disto, ele teve opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada. Além disto, ele gravou um vídeo, tem na rede social dele, com uma pessoa que tem mandado de... Quem é essa pessoa? Se não me falha aqui, cidadão Alan dos Santos. Em Portugal? Não, parece que estava em outro país, Estados Unidos, se não me engano. A Polícia Federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas, se forem contrárias ao governo brasileiro, se for uma opinião negativa. Os jornalistas estrangeiros, ou turistas estrangeiros, eles têm segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados, delegado? Não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa, até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, a Polícia de Estado. Agora, nós temos que separar uma coisa que é opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime, como, por exemplo, o ato de vandalismo do 8 de janeiro. Ninguém é favorável ao ato de vandalismo de 8 de janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém. A grande questão é se as pessoas podem se parar, começar a ser questionadas, estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões. Acho que, delegado, o senhor é um agente competente, responsável, mas nesse caso em particular a gente respeita muito a Polícia Federal. Ninguém é favorável à violência ou coisa parecida aqui dentro. Todo mundo repudiou. Nesse caso, a Polícia Federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele 5 horas ou 3 horas, que seja, ouvindo. O senhor mesmo mencionou que 3 ou 4 pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos. Esse indivíduo foi escolhido nessa data e, pelo que o senhor falou aqui, a leitura que eu faço é porque ele foi retido, porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a Polícia Federal discordasse. E aí entra num terreno perigoso da opinião, porque nós mesmos vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora, se a Polícia Federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora, ela vai ter que começar a ter muito problema. O que eu sugeri à Polícia Federal, que muito respeito, e respeito também a instituição, que a Polícia Federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil. A não ser que a pessoa represente, e aqui por isso que eu fiz essa colocação, que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil, seja ele um ministro supremo, seja ele um senador, seja ele um cidadão comum. Aí é uma coisa diferente. Se a pessoa apresenta um risco concreto para qualquer indivíduo, e não me parece que esse indivíduo que foi retido tinha essas características, o ato é arbitrário. Vossa Excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta, então o fato é público, e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos. Eu gostaria de saber, porque eu não tenho essa informação, não está aqui, para a gente poder alinhar as informações. Senador, eu não estou com a informação da inteligência aqui. Acho só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas, e não ter aqui. Para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia, da instituição Polícia Federal, o apoio, porque apoio é dizer, apoio é dizer, sou a favor dos atos, da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema.
Outra coisa é ele, como jornalista, ter noticiado os atos de 8 de janeiro. E há uma linha tênue e que é fundamental nessa oitiva. Vossa Excelência não trouxe esse elemento, que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta. Então, considero a pergunta não respondida e não está claro, não há transparência na atitude da Polícia Federal quando ela sustenta apoio a ato de 8 de janeiro por parte do jornalista. E aí eu gostaria de perguntar, porque parece, então, deixar o apoio de lado, porque isso não há provas, pelo menos nessa oitiva, mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades. Teria aí, qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade? Voltando à pergunta anterior, se o senhor fizer um requerimento, mandar um ofício para nós lá, nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá. A própria ausência já é a resposta, né? Já diz muito. Acho que a Polícia Federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão e espontaneamente, né, para poder, inclusive, a gente ter essa informação que a Polícia Federal nos nega. Enquanto não vier aqui para essa comissão, considero negada a apresentação desse fato que é relevante, foi base de todas as respostas. Eu não tenho impresso aqui a informação. Mas, de qualquer maneira, sobre as ofensas, né? Porque eu imagino que se houve ofensa a alguma autoridade, a honra, né? Essa daí você deve ter. Impresso não, mas nós temos. Também não tem ofensa à honra. Então, não há prova de apoio, não há prova de ofensa à honra, há uma retórica aqui, né? E o Senado Federal está privado dessas informações. Se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil. A pergunta é se qualquer pessoa... Sim, porque ele não deve ter sido aleatório, não sei, né? Eu gostaria de saber. Se vocês têm um monitoramento, gostaria de saber se pessoas que vêm visitar o Brasil estão sendo monitoradas em suas redes sociais. A pergunta é objetiva, é uma pergunta de sim ou não. Ou se é só esse caso aqui. Todas as pessoas não. Mas aqueles que têm comentário apoiando... Sim, mas o alerta é emitido porque houve uma vigilância anterior. E a minha pergunta é se essa vigilância ela recai sobre todo e qualquer turista, toda e qualquer pessoa que vem a trabalho, a lazer, jornalista que vem aqui cobrir algum evento, se todos eles têm a vigilância das suas redes para que seja emitido, então, um alerta, porque o alerta é consequência de uma vigilância. Eu entendi a pergunta do senhor. É a que a gente chama de lista de passageiros. A gente faz certo monitoramento da lista de passageiros, sim. Mas, inclusive, das suas redes sociais? Grande parte, não da rede social, mas assim, a lista dos passageiros é feita... Não, a lista dos passageiros, sim, até porque pode ter mandado a Interpol, outras coisas. Isso é uma coisa. Eu estou perguntando se, olhando a lista de passageiros, é feito também um monitoramento das redes sociais desses turistas. De todos não, mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição, sim. Sim, mas o alerta é consequência de uma vigilância. Tem alguém inscrito ainda, senhor presidente? Deixa eu terminar aqui. No caso específico, né, pela rede aberta dele, das redes sociais dele aberta. Tudo bem. Então, aberto. Considero não respondido. Por hoje é só. E você, acha que o delegado convenceu nas respostas? Deixe seu comentário. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Fortalece aí, dá trabalho para fazer.